Bíblia. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 1. São João, capítulo 1, versículo 15 por diante. Uma leitura que é conhecida a todos, e é maravilhoso porque é conhecida, né? Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse que se ouvirmos falar do outro evangelho, nós consideramos como anátema se não for este evangelho puro e poder. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude de graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Estamos nesta noite na presença de Deus, aonde vemos nesta manhã aqui no trabalho abençoado, trabalho de consagração aqui nesta manhã, é onde vimos Deus falar conosco, no culto abençoado, no trabalho abençoado na presença de Deus. E nessa noite nós temos este tão grande prazer, por mais um mês de vitória que o Senhor tem dado ao seu povo, e estamos aqui para juntos cearmos na presença de Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, nesta noite gostaríamos de trazer aqui junto com os irmãos uma parte da Santa Palavra de Deus, aonde nós temos lido neste Evangelho, nestes versículos em que nós temos lido nesta noite, em que nós podemos trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, ele oculto, ele estava presente. Em algumas formas da palavra de Deus, quando nós olhamos o versículo 1 do Evangelho de São João, ele diz assim: no princípio era o Verbo. Deus, Jesus estava oculto, mas presente. Em uma forma em que nós olhamos a presença de Jesus, Jesus ele nunca se ausentou. Glória seja dada o nome do Senhor. E antes da Bíblia Sagrada nós vamos ver a história, bendito é o nome de Jesus, em que Jesus ele pode ter até em alguns momentos ocultado a sua história, aleluia, mas ele sempre esteve presente com Deus. Bendito é o nome do Senhor. Lá nos primeiros versículos de Gênesis nós vamos ver que Jesus ele estava com Deus, o Espírito Santo estava com Deus, aleluia. Mas ao cumprir a sua história, nós vamos também observar estes versículos aonde nós temos dito em que Jesus ele tinha o seu papel a cumprir aqui na terra as profecias de Deus através dos seus santos profetas, aleluia.
escreve esta razão. Aleluia. Quando João nos diz a Bíblia Sagrada, ele estava, bendito é o nome do Senhor, fazendo o seu trabalho. A Bíblia diz que João, ele foi chamado por Deus, João, ele foi escolhido por Deus para ele realizar este trabalho. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que João Batista, ele aparece pregando, dizendo para o povo em que estava contados os dias em que haveria de aparecer um que era primeiro do que ele, que era maior do que ele, que era mais poderoso do que ele, que era um grande, aleluia, porque Jesus, ele é considerado Deus em todas as coisas, aleluia. Então aparece João Batista, bendito é o nome do Senhor, dizendo para o povo: olha, aí está vindo um que eu não conheço, aleluia, este é primeiro do que eu, louvado é o nome do Senhor, eu também não conheço, aleluia, mas eu tenho a convicção daquele que me chamou para estar aqui, aleluia, fazendo esse trabalho, realizando essa obra. Ele me disse, aleluia, que esse vai vir, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E observe uma coisa, irmãos, nas palavras em que João, ele estava falando, em que ele estava ensinando, ele dizia desta maneira, aleluia, eu não conheço, aleluia, mas aquele que mandou eu falar, aleluia, ele vai mandar um sinal, aleluia. E este sinal em que ele me disse que vai acontecer, ele não vai chegar perante mim uma pessoa diferente, ele não vai chegar para ser batizado diferente, ele vai vir diferenciado, aleluia, mas vai acontecer um milagre naquele dia, naquele momento em que ele aparecer, louvado é o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, aleluia, e nos diz a palavra de Deus que Jesus, quando ele apareceu, quando Jesus chegou perante João Batista, aleluia, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo, ele desceu em forma como de pomba, aleluia, ele repousou sobre Jesus, aleluia. E quando o Espírito desceu e repousou sobre Jesus, aleluia, João Batista, ele se alegrou, porque ele estava vendo o cumprimento da profecia, ele estava vendo a profecia, entre as profecias, João Batista estava vendo mais uma profecia se cumprindo naquele dia. Ele estava vendo, aleluia, a palavra de Deus se cumprindo, todas as coisas em que foram detalhadas, palavras por palavras, aleluia. Aí o versículo 29, ele diz assim: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos, por que João Batista, ele quando viu o Espírito Santo como prova de um sinal daquele trabalho verdadeiro realizado, em que ele estava realizando, então agora ele tinha, irmãos, a convicção, aleluia, e aquele era Jesus de Nazaré. Ele tinha essa certeza que este Jesus, bendito é o nome do Senhor, em que ele estava batizando, era este o Salvador da humanidade. João Batista, ele tinha a convicção, aleluia, que o seu tempo estava se cumprindo sobre a face da terra, aleluia. João Batista, ele tinha a real convicção, porque foi Deus quem falou, irmão, e Deus, irmão, quando ele fala, ele cumpre com a sua palavra.
da maior imaginação do pensamento do homem. Aleluias. O pensamento do homem, ele reage de maneira rápida. O pensamento do homem, ele pensa em fração de segundo várias coisas ao mesmo tempo. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a intenção de Deus, ela funciona muitas vezes mais rápido do que isso. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela nos diz assim, aleluia, em que quando o Senhor, ele movimentar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o seu poder para o arrebatamento da sua igreja, aleluia, é como piscar em um abrir e fechar de olho, aleluia. Então a imaginação do pensamento de Deus, ela seria muito mais rápida do que o que você pensa no seu pensamento. Muito mais veloz, muito mais rápido, aleluia, a rapidez de Deus para agir na sua vida. E João, ele tinha essa convicção, e ele agora disse para o povo: eis aqui o Cordeiro de Deus, aleluia, eis aqui o Cordeiro de Deus. Meus amados irmãos, e quando o povo olha para Jesus, louvado o nome do Senhor para todo sempre, existem muitas coisas que nós paramos para imaginar. Quando se usa as palavras proféticas na igreja, uma revelação da parte de Deus, enviada de Deus, diretamente de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai usar alguém. E naquele momento, João Batista, ele diz para o povo, quando apresenta-se Jesus: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O povo parou. O povo queria ver quem era que estava chegando, e aparece Jesus. Aí João diz para o povo: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro que eu. Este é aquele que eu dizia nas minhas pregações aqui no Jordão, para que vocês se arrependessem, porque estava chegando um Todo-Poderoso, que ele tem o poder, aleluia. Eu dizia para vocês que ele tem a pá na mão, aleluia, e ele me parar toda ele, louvado seja o nome do Senhor. Eu dizia para vocês, e ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Meus amados irmãos, muitas vezes eu paro para meditar nesse assunto e digo assim: se fosse hoje, muita gente ia dizer assim: esse homem está ficando maluco. Observe uma coisa, irmãos: uma pessoa vazia, sem a inspiração do Espírito Santo, e um crente cheio do Espírito Santo, vai dar uma confusão. Você já parou para imaginar duas pessoas caminhando no mesmo caminho, um cheio do poder de Deus e outro vazio, incrédulo? O que é que pode acontecer? Já parou para pensar? Já imaginou isso, irmãos? Um crente cheio do poder de Deus e outro crente vazio. Aleluia. Deixa eu contar uma história aqui. Um certo pastor, um grande pastor conhecido no Brasil e fora do Brasil, não vou dizer o nome dele, mas muitos irmãos eu creio que sabem dessa história. Ele saiu, foi para São Paulo, e quando ele estava saindo para São Paulo, ele tinha um parceiro que sempre andava com ele. E ele disse para o parceiro: irmãos, estou indo para São Paulo, você quer ir comigo? Ele disse: vou. E vai ele, irmãos. Irmãozinho, esse companheiro desse pastor, quando saiu de casa, ele disse assim: Espírito Santo, acompanhe nós,
terra, eu quero estar lado a lado com você. E o Espírito Santo, irmão, aceitou esse convite e foi. Porque o Espírito Santo só vai quando você convida. Se você não convidar, ele não vai. Muitas vezes nós dizemos assim, irmãos, tudo deu errado. É porque muitas das vezes nós agimos errado e não convida o Espírito Santo para estar conosco lado a lado. E lá vai o irmão. E aonde o irmão passava, irmãos, o pastor olhava para ele e via ele assim. E ele viajando todo momento, ele estava desse jeito, andando na rua desse jeito. E o pastor invocou com aquilo. E foi e disse para ele assim, irmãos, para a tua palhaçada. E ele disse assim para esse pastor, pastor, o senhor não está vendo nada não? Ele disse, não, pastor, Deus tem misericórdia do meu pastor, porque o pastor não está bem. Aleluia. Irmãos, ele estava andando de braço com o Espírito Santo e o pastor estava bem. Aleluia. Você imagina, irmãos, uma pessoa natural, aleluia, como fica difícil para ele entender, irmão, as coisas de Deus. E João estava explicando para o povo, este é aquele que eu disse para vocês, que após mim vem um que foi antes de mim, louvado é o nome do Senhor. E o povo agora parou e disse, João, quem é esse? Aleluia. Aí João disse assim, eu não conhecia. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Mas aquele que me fez manifestando a Israel, vi eu por isso a batizar com água. Aleluia. Foi ele que me disse. Foi Deus que disse para mim. Aleluia. E eu estou vendo se cumprindo aqui em nosso meio. Eu estou vendo palavra por palavra, passo por passo. Aleluia. Se cumprindo em nosso meio. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vira descer, o Espírito Santo, sobre ele, repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí eu dizia para o povo das minhas palavras, aleluia, eu não tenho nenhuma dúvida. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu estou vendo a palavra se cumprindo. Aleluia. Vai encerrar, irmãos. Glória seja dada no nome do Senhor. Versículo 35 diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e todos os seus discípulos. E vendo passar Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Jesus, ele começou a ficar conhecido. Aleluia. Jesus, ele começou a ficar conhecido. Quando João Batista disse essas palavras, aleluia, Jesus, ele começou a ficar conhecido no meio do povo. E o povo já começou a interessar. Aleluia. Jesus, ele já começou a se apresentar diferente no meio do povo. Aleluia. Meus queridos irmãos, glória a Deus. E todo aquele, irmãos, que segue os passos de Jesus,
Ele é diferente. Aleluia. Porque com Ele está o Espírito Santo. E a palavra de Deus ela nos diz que quando nós aceitamos Jesus, aleluia, nova criatura nós somos. As coisas velhas passaram, as imundícias passaram, as coisas que nós praticamos, o sangue passou, aleluia, foi perdoado, jogado lá no esquecimento. Bendito é o nome de Jesus. E nós permanecemos na presença de Deus, servindo a Ele com alegria todos os dias. Aleluia. Meus queridos irmãos, até aquele dia em que voltamos a se encontrar com Ele, aleluia, para permanecer com Ele na sua glória, na glória do seu Pai, e assim nós vamos permanecer com o Senhor. A presença de Deus. Que Deus, irmãos, nos abençoe, que o Senhor venha nos ajudar, que nós possamos permanecer servindo a Ele aqui na terra. Que nada neste mundo, irmãos, possa suplantar a nossa alegria, o nosso gozo em adorar a Deus como Ele é. Agradeço a oportunidade.